Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para o nosso quinto dia do desafio Eu Sei Quem Eu Sou. Eu dei uma pequena pausa porque teve uma conferência na igreja que eu congrego e eu fui ajudar, então foi muita correria. Mas enfim, vamos aqui continuar aprendendo, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher linda e estamos falando, é claro, de Sarai, tá bom? A esposa de Abrão. No caso aqui, gente, a história fica em Gênesis capítulo 12. Ângela, não é Sara e Abraão? Por que você tá falando Sara e Abrão? Porque a história que eu vou contar aqui pra vocês, o nome deles não haviam sido mudado ainda. A princípio eles se chamavam Abrão e Sarai, depois o Senhor mudou o nome deles para Abraão e Sara, ok? Mas por enquanto o nome não havia sido mudado, então vamos falar aqui do original. Sarai, gente, a história dela, essa história que eu vou contar pra vocês se passa em Gênesis a partir do capítulo 12. E esse relato é da época que Deus chama Abrão e fala assim: olha, Abrão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus estava falando ali então de Canaã, né? Só que Abrão não sabia disso ainda. Mas Abrão foi obediente, saiu da terra ali dele, do meio da parentela, e foi para uma terra que Deus ia lhe mostrar. Quando Abrão chega em Canaã com Sarai, gente, eles armam uma tenda e passam a viver ali. Só que em um determinado tempo veio uma grande fome sobre aquela terra. E aí Abrão falou assim: olha, vamos ter que sair daqui. Ele pegou então a sua esposa, os seus bens e foi passar uma temporada no Egito. Só que aí, gente, a beleza de Sarai chamava muita atenção. E nessa época, ela não era uma jovenzinha mais, ela já tinha uma certa idade. A Bíblia relata assim que ela tinha em torno de 65 anos, pensa, e ela ainda chamava muita atenção. Quando eles chegaram no Egito, antes de entrar, Abrão falou assim: olha, Sarai, quando lhe perguntarem, não diga que és minha esposa, e sim a minha irmã, porque assim eles me tratarão bem e pouparão a minha vida por amor a ti. E assim foi feito. Isso era mentira, gente? Não exatamente, era uma meia verdade, sabe? Porque realmente eles eram irmãos por parte de pai. E Sarai então obedeceu ao seu marido e disse que era sua irmã. E realmente Sarai chamou muita atenção dos egípcios. Tanto que Faraó mandou chamá-la à sua presença. E Sarai então ficou ali calada diante daquela situação e foi levada para ser preparada para ser esposa de Faraó. Enquanto isso, Abrão foi assim muito bem tratado. Ganhou ovelhas, gados e alguns servos e ficou tranquilo. Só que os planos de Deus para esse casal, gente, era diferente, né? Nós sabemos. E aí, o que Deus fez? Deus começou a ferir Faraó e toda a sua cúpula ali de doenças graves. E aí Faraó entendeu que tinha alguma coisa errada. Ele chamou Abrão e falou assim: Abrão, o que tu fizestes para comigo? Que mal te fiz eu para mentires para mim assim? Por que não me dissestes que essa mulher era sua esposa? Aí Abrão então reconheceu a sua covardia, o seu medo, e falou: realmente, eu tive medo pela minha vida de falar que Sarai era minha esposa. E aí Faraó pegou e falou: olha, então pega a sua esposa, todos os seus bens e saia das minhas terras. Abrão então foi conduzido pelos soldados ali de Faraó para fora das terras dos egípcios. Ok, gente, olha a beleza dessa mulher. Ela tinha 65 anos e chamava muita atenção. E aqui eu quero falar algumas coisas que eu aprendi sobre Sarai. Além de beleza exterior, gente, ela tinha uma beleza interior muito grande. Ela tinha qualidades muito fortes. Uma das qualidades de Sarai, gente, era que ela era submissa. Ela foi submissa ao seu marido, sabe? Ao não dizer que era sua esposa, a se submeter a uma situação dessa, porque eu imagino que para Sarai não foi muito fácil viver isso, sabe? E ela se submeteu porque o seu marido havia lhe pedido, né, para dizer que era sua irmã, e ela foi ali conduzida àquela situação. Isso é submissão, às vezes mesmo não concordando, imagina que ela não deve ter concordado 100%, mas ela obedeceu porque era um pedido do seu esposo. Ela foi tão submissa, gente, que ela provou isso mais de uma vez, porque em Gênesis capítulo 12 acontece esse fato com Faraó, e aí se passa um tempo. E em Gênesis capítulo 20 nós vemos acontecer quase a mesma história, só que agora nas terras de Gerar. A Bíblia fala assim que Abraão chegou com Sarai na terra de Gerar, e aí ele pede para ela a mesma coisa: olha, Sarai, não diga que és minha esposa, sim é minha irmã. Nessa época, gente, Deus já tinha
reafirmado a sua promessa com Abrão e já tinha mudado o seu nome para Abraão e o de Sarai para Sara. Ele já tinha reafirmado a sua promessa, falado, olha, vocês serão pais de uma grande nação, creia. Só que Abraão, gente, foi novamente covarde. E aí, quando chegaram na terra de Gerar, Abraão pediu para Sara falar que era sua irmã, novamente a mesma sina. E Sara obedeceu ao seu marido novamente. Só que o rei de Gerar foi diferente. Deus foi misericordioso com aquele rei. Nós vemos na história que o Senhor veio em sonho e disse a Abimeleque, que era o rei de Gerar, falou, Senhor, essa mulher que tu queres possuir, ela não é sua, ela já tem marido, devolve-a ao seu marido. E aí o Senhor alertou ali Abimeleque e falou assim, tem mais, devolve ela a Abraão e fala para ele orar para que você não morra. Então Abimeleque chamou ali Abraão muito contrariado e falou, olha Abraão, o que eu fiz para ti, para que te fizesses tal coisas contra mim e minha casa? Por que não me falastes que Sara é sua esposa? Eu não teria tocado nela e nem matado você. Abraão reconheceu novamente a sua covardia. E então, Abimeleque ainda foi temeroso. Ele devolveu Sara para Abraão. Ele deu algumas ovelhas a Abraão, alguns gados, e ainda deu uma quantidade em prata para meio que consertar o dano que ele tinha causado a Sara. Ele não tocou nela, mas o fato, a situação em si, né? A Bíblia fala assim que Abraão orou por Abimeleque e o Senhor então permitiu que ele continuasse vivendo. E, gente, curioso, Sara, na época do faraó, ela tinha 65 anos aproximadamente. E nessa época de Abimeleque, ela tinha aí em torno de uns 89 anos. Olha só o tamanho da beleza que ela tinha. Ela realmente era uma mulher muito linda. Não só por fora, mas por dentro também. Porque nós estamos vendo aqui a submissão de Sara, né? Ela era linda e submissa ao seu esposo. E Sara também, gente, tinha um caráter correto diante das coisas. Tanto que, nas duas situações, Deus livrou a Sara e quando Deus ia falar a Abraão, exortá-lo, ele falava, olha, Sara não tem culpa, a culpa dessas situações são sua, Abraão. Ou seja, o caráter de Sara permaneceu firme, correto. E o caráter dela, gente, foi reafirmado. Nós vemos que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, ela é citada como uma mulher obediente ao seu marido. E também, além disso, ela é citada, gente, lá em Hebreus, capítulo 11, como a heroína da fé. Ela tem, assim, um capítulo só dos heróis da fé, né? E Sara é citada. Isso vem para confirmar que a beleza de Sara não era só exterior, mas interior também. Hoje nós estamos tão preocupados, né, com beleza física, externa, fazemos estéticas, cirurgias, isso ou aquilo, mas não podemos nos esquecer que a beleza que fica, que permanece, que é mais interessante, preciosa, é a beleza interna. A história de Sara serve para nos inspirar, né? Para, além de buscarmos uma beleza física e exterior, termos também um caráter irrepreensível, correto diante das coisas, uma beleza interior, né? Então é isso, gente. Foi isso que eu aprendi sobre a história de Sara. Se você aprendeu alguma coisa, gostou de algo desse vídeo, já deixa o seu comentário aqui, dá o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E até a próxima. Até mais!